O tema do café de hoje é super polêmico. Você acredita que tem só um único temperamento ou que pode ter mais de um temperamento predominante? A pergunta do café é exatamente sobre esse tema. Existem estudos que afirmam que possuímos apenas um único temperamento como predominante. E outros, como o visagismo, que podemos ter mais de um temperamento. Por que essa diferença? Bom, basicamente, a essência é a mesma, tanto de um estudo quanto de outro. Existem dois livros sobre esse tema que eu recomendo. Um é o livro do Philip, que é o Visagismo Integrado, que faz essa associação dos temperamentos relacionados à imagem, uma referência arquetípica. E existe um outro livro, que é do Ítalo Marcilli, que fala só sobre os temperamentos. O livro do Ítalo Marcilli sobre os 4 temperamentos na criação dos filhos é um livro que ele é muito bom sobre os temperamentos, só que ele restringe muito quando ele afirma que a pessoa só tem um único temperamento. O que ele coloca como aportes dos temperamentos, na realidade, no visagismo a gente entende como você podendo ter mais de um, sim, temperamento. Por que isso? No visagismo, que é a linha que eu sigo, porque eu sou visagista, Philip Hallowell, eu fiz a formação, eu dou aula na universidade sobre essa disciplina. Então, por que no visagismo a gente entende sim que você pode ter mais de um temperamento? Porque esses temperamentos, eles se expressam visualmente. Nós expressamos através dos símbolos arquetípicos que nós temos presentes na nossa face. Então, cada temperamento tem características específicas. Nós também conseguimos identificar essas mesmas características em termos de comportamento visualmente falando. Então, um visagista consegue fazer uma análise de uma geometria facial e ver qual temperamento que é predominante em termos visuais, em termos arquetípicos. Então, através dessa teoria dos 4 temperamentos pelo visagismo, nós conseguimos identificar qual o temperamento que você tem predominante em termos de imagem. No visagismo, sempre a gente trabalha com uma pergunta. Qual a imagem que você quer comunicar? O que você deseja expressar? Porque o nosso processo de comunicação, ele é mais visual. E quando eu falo visual, não é só no sentido de imagem, mas visual no sentido do que nós vemos, na forma como nós nos expressamos, na nossa atitude, do que essencialmente o conteúdo que nós falamos. Então, assim, nós expressamos muito mais do que as nossas palavras. Às vezes as pessoas acham que só o que ela fala é importante, mas não, a nossa atitude, o nosso comportamento e também essas linhas, elas conversam nessa mensagem que a gente quer expressar. Então, a partir do entendimento pelo visagismo dos temperamentos, se você tem 2 temperamentos ali, que você entende que eles estão praticamente equilibrados. Me pegar como exemplo, temperamento colérico e temperamento sanguíneo, são 2 temperamentos que eu tenho. Eu consigo, em termos de imagem, tendenciar mais, em termos arquetípicos, de cores, corte, forma, o temperamento que eu quero expressar mais. E pelo visagismo, por que a gente faz isso? Faz esse trabalho de imagem. Não é para o outro, para que o outro ele entenda melhor a minha mensagem sem ruídos. Não, é para que eu, a partir dessa construção de imagem que não é externa, é algo relacionado aos meus temperamentos que são expressos através da minha imagem, eu consiga ativar essas emoções, essas atitudes do temperamento que eu preciso naquele momento. Então, por exemplo, se eu me vejo e eu fui diagnosticada em termos de imagem, que foi o que aconteceu comigo na própria formação que eu fiz com o Philip em 2011, como colérica e sanguínea, e eu preciso no momento de uma energia mais colérica, que o que seria isso? Mais determinada, mais focada, com os objetivos mais claros, eu posso usar em termos de recursos visuais características arquetípicas desse temperamento colérico. Agora, se ao contrário, eu estou numa fase da minha vida que eu estou muito estressada, que tudo para mim é meta, tudo para mim é objetivo, estou workaholic nível máximo,
e não consigo, por exemplo, aproveitar a vida. Isso daí está me causando um prejuízo. Com esse mesmo exemplo, eu posso usar, enquanto visagista ou buscando um trabalho de um profissional de visagismo, recursos visuais para equilibrar essa imagem com referências arquetípicas do temperamento sanguíneo, equilibraria esse colérico. Por isso que a gente diz que não tem certo e errado, não é uma receita de bolo, não é um diagnóstico ou uma intenção definitiva, porque dependendo do momento de vida que nós estejamos passando, a nossa intenção e objetivo em termos de expressão também vai mudar. Também vai ser alterado isso, e isso logicamente que influencia. Por exemplo, a cor vermelha ela ativa muito o temperamento colérico, e já a cor amarela ela ativa o temperamento sanguíneo. Então, como é que você pode entender isso em termos de imagem e em termos de equilíbrio dessa comunicação arquetípica associada aos temperamentos? Se eu coloco, por exemplo, se eu opto por uma cor vermelha nos meus cabelos, eu vou estar acionando, intensificando esse colérico, como já aconteceu comigo. De eu usar o ruivo por um tempo, e eu fiz isso intencionalmente mesmo, para sentir esse efeito da imagem sobre as minhas emoções. Foi logo quando eu fiz a formação com o Felipe. E hoje eu adoto mais o tom do loiro. Por quê? Porque ele suaviza esse colérico. Para mim é interessante isso. Também essa suavidade que o sanguíneo ele traz. Então tudo é uma questão de equilíbrio. E a gente consegue trabalhar isso através da nossa imagem, quando a gente tem esse entendimento dos temperamentos que nós temos e como trabalhar isso em termos de comunicação e imagem. Eu sigo desde 2011 essa linha de temperamentos associados à imagem. Eu trabalho isso no visagismo, como eu falei, em sala de aula, em atendimento e até mesmo comigo. O que eu sempre costumo falar, tanto para as minhas clientes, para os meus clientes, quanto para os meus alunos, se permita. Se você tem dúvida em relação a isso, se permita, observe, estude um pouco mais a fundo. Se você, por exemplo, até hoje só teve contato com essa teoria de que você tem um único temperamento, e se para você se identificou com o único temperamento, ok. Não faz sentido para você. Mas se porventura você se identifica com 2 temperamentos, até mais do que isso, se permita conhecer as referências arquetípicas de cada temperamento e até mesmo como laboratório usar essas características de cada temperamento e ver como que isso vai funcionar, como é que isso vai atuar na sua motivação, nas suas emoções, se isso vai te dar mais energia, se isso vai te acalmar mais. Você consegue trabalhar isso em termos de imagem. Se permita conhecer e experimentar. E você já conhecia essa teoria que trabalha com imagem associada aos temperamentos? Fez sentido para você? Está disposta ou disposto a experimentar a vida, a ver a vida de uma forma diferente? Lembra de curtir o vídeo, compartilhar com alguém especial que também gosta dessa teoria dos temperamentos. E na próxima semana nós nos vemos novamente tomando um café bem gostoso especial.